Bem-vindo a Formobile no Sofá. No episódio de hoje, eu conversei com a Sandriara. Ela é uma arquiteta e urbanista, designer de interiores especializada em construção sustentável e adaptações arquitetônicas acessíveis. Uma loucura, a conversa é muito interessante e ela fala pra gente do quanto é importante a gente pensar na acessibilidade de cada projeto que a gente faz. Não só por questão de PNE, que obviamente é muito importante, mas também por todas as questões que envolvem aquele ambiente familiar. Então, eu acho que essa é uma conversa fundamental para quem é designer e para quem é arquiteto. Se eu fosse você, eu continuava com a gente assistindo. Oi, Sandra! Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite da Formobile no Sofá. Eu que agradeço, muito. É um prazer ter você aqui com a gente para falar de um assunto que é super interessante e pelo qual eu tenho visto muitas pessoas se interessarem, eu também me interesso, que são os móveis adaptáveis ou acessíveis. Acho que você vai até me ensinar como que eu tenho que falar, né? Qual é a nomenclatura certa. Então, me conta, assim, o que são os móveis adaptáveis? Como que eu posso considerar que um móvel é adaptável? Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar no desenho universal. O que é um desenho universal? É uma forma de pensar na hora de projetar. Isso serve tanto para o arquiteto, tanto para o engenheiro, tanto para um designer. E ele é mais abrangente. Quando o produto ou o espaço arquitetônico é pensado para eliminar algumas barreiras, então estamos pensando em acessibilidade. E isto também se traduz para o mobiliário, não só para o espaço, sino também para o mobiliário. Então, por exemplo, se nós temos uma bancada, que o padrão fala que 92 centímetros é a altura padrão de uma bancada, e tem um cadeirante nessa família, essa bancada vai estar muito alta. Uhum. Ou se ela precisa ir para o banheiro e a porta do banheiro é de 70 centímetros, ela não consegue passar. Então, pensar em acessibilidade significa eliminar barreiras. Então, esse conceito traduzido ao mobiliário, eliminar barreiras para que Legal. uma pessoa com necessidades especiais possa fazer uso também desse móvel. Legal. E aí esse imóvel, então, ele é acessível, no caso, para a pessoa com necessidades especiais e também para os outros membros da família que não têm a necessidade especial. É isso? Ele tem que estar ali adaptável para todos, ou não? Claro, quando você faz um móvel exclusivamente para uma pessoa, por exemplo, um cadeirante, esse móvel ele tem uma determinada altura. Mas Uhum. se vamos supor que essa pessoa está casada com um jogador de basquete, difícil, né? Então ele vai cozinhar e ele vai precisar subir essa bancada. Então, o móvel regulável, ele é aquele que se adapta à necessidade. Ele não é fixo, ele Legal. consegue se adaptar. E como Esse está é o conceito. desculpa, Não, esse não. mercado no Brasil, o mercado de imobiliário adaptável, como que está isso no Brasil? Assim, existe espaço para isso? Existe procura? Existe demanda, uma demanda insatisfeita, porque infelizmente o universo não é tão evidente. Eh, Conforme o IBGE, existe aproximadamente 48 milhões de pessoas com algum tipo de necessidade especial. Estamos falando de 48 milhões de pessoas. Hoje em dia, você pode, na hora de projetar, pensar na acessibilidade desde o projeto, que é o que deve ser feito. Você deve projetar incluindo todas as pessoas. Ah, mas eu não tenho ninguém com necessidades especiais na hora de projetar. Mas eu pergunto, cada quanto você faz uma reforma?
cada 10 anos, cada 20 anos. Então, tem que pensar que pode acontecer uma situação e tem que pensar em um mobiliário que possa ser adaptado, que possa ser regulado. Uma pia que sobe, que desce, um armário que desce, um sofá que os pés possam ser regulados para cima. Enfim, tem uma série de detalhes que a gente pode pensar na hora do projeto e evitar gastos futuros ou adaptações futuras, que sempre são mais caras. Que Mas existe, interessante, né? existe muito mercado, existe sim. Só que não Eu fico está na cabeça de quem projeta. eu estou pensando aqui, porque se existe esse mercado, muitas vezes, talvez as pessoas que utilizariam esses móveis também nem sabem das oportunidades que podem ter, das possibilidades que ele poderia explorar, né? Porque se o mercado não explora isso, o usuário talvez desconheça. Daria, inclusive, para começar a trabalhar na geração de demanda nesse sentido. Então, eu entendo a necessidade, crio o que o mercado pode precisar e começo a oferecer para essas pessoas que nem saberiam que elas poderiam precisar daquilo, né? Com certeza, a demanda existe, está na cabeça do consumidor. E cabe ao fabricante se reunir com os designers ou com pessoas especializadas e junto com os fornecedores dessas ferragens, criarem soluções que, de pronto, alguém olhe e fale, nossa, é isso que eu estou precisando. Aqueles coringas, móveis coringas, que vão acordar aquilo que está dentro do consumidor. Eu acho isso essencial, fundamental. Por exemplo, vou te dar um caso assim muito comum. Até uns anos atrás, tanto o shampoo quanto o condicionador eram iguais. As tampas estavam em cima. A partir do desenho universal, ficaram pensando os fabricantes, como é que a gente pode fazer para que uma pessoa que está com o olho fechado ou que é cega não consegue visualizar qual é o shampoo e qual é o condicionador. Aí eles inverteram. Então, o condicionador tem a tampa para baixo e o shampoo a tampa para cima. É verdade. Alguém pediu isso? Ninguém pediu, mas a necessidade existia. Foi um fabricante junto com um designer que pensaram na necessidade e desenvolveram esse produto que hoje está no mundo inteiro. A mesma situação acontece com os móveis que sejam adaptáveis conforme ao momento que uma família está vivenciando. Que legal. O que que eu, assim, pensando tecnicamente, né? Um profissional, um marceneiro, um designer, um arquiteto, o que que ele tem que considerar, que fator ele tem que levar em conta para produzir um móvel adaptável? O que que ele precisaria ter em mente? Fundamentalmente, tanto o designer quanto o arquiteto têm uma formação. Ele sabe de ergonomia, ele sabe de medidas padrões, ele sabe de normas de acessibilidade. Então, é ele, tanto o designer quanto o arquiteto, que tem que, na hora de desenhar, pensar na inclusão. Isso tem que ser levado para o marceneiro. O marceneiro não sabe de questões normativas. Ele não tem essa formação. Ele sabe de como montar uma peça, mas ele não sabe de normas. Quem dá essas orientações são os arquitetos e são os designers. E o fabricante, o fornecedor de ferragem, é o que vai atender qual é a peça necessária para, de pronto, regular uma altura de uma bancada. Ela tem que ter uma potência determinada, ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que ser eletrônica, com um botão, com um sensor. Essa parte é o fornecedor da ferragem. Então, é um triângulo. Que legal. É um conjunto, é uma equipe que tem que desenvolver esse produto. Ô, Sandri, você tem feito algum projeto? Você tem trabalhado em alguma coisa nesse sentido para contar para a gente, até para trazer exemplos práticos? Olha, todos os meus projetos eu faço sempre pensando na acessibilidade.
Então, já dentro dos meus clientes que eles vão me indicando, eles já me conhecem nesse sentido. Então, sempre estou atendendo questões específicas de necessidades especiais. Mas, justamente por essa minha experiência, eu participei num concurso, fui selecionada, fiquei como finalista no concurso da Casa Cor, que na verdade era para uma casa sustentável. Só que, além de ser sustentável, eu fiz ela totalmente acessível. Então, ela reunia absolutamente todos os quesitos, né? Ela atendia todos os quesitos. Mesas adaptáveis, bancadas reguláveis, rampas de acesso, jardim para pessoas portadoras de necessidades especiais, enfim, uma série de detalhes, banheiro acessível, sem nenhum tipo de degrau, onde precisava ter uma determinada altura que ela possa ser regulável, enfim, foi possível. E o custo disso acrescentou mais ou menos em um 10% do que significaria para um projeto normal. Então, existe assim um pouco de preconceito, tudo que é acessível, tudo que é universal, aquilo que atende determinadas necessidades vai ser muito mais caro. Hoje em dia existe muita ferragem, muitas opções de ferragens que oferecem uma solução para o consumidor. Você pode, talvez, deixar de lado algumas ferragens custosas, de alto custo, e incluir no seu projeto uma ferragem que no futuro possa te atender. Isso também seria uma solução. Legal. É importante muito entender como que aquela família também, né, ou aquele espaço atua, porque a gente está falando de imóveis acessíveis e adaptáveis, não só para uma residência, né, para um comércio, para um escritório também é possível e acho que é bem necessário, né, pensar nessas situações. Fundamental, hoje existe uma lei, né, que empresas com mais de uma determinada quantidade de funcionários têm que ter uma porcentagem de pessoas portadoras de necessidades especiais. Isso traz benefícios para as empresas. Então, essas empresas estão obrigadas a fazer adaptações. Adaptações no banheiro, adaptação na copa, nos lugares de circulação. Então, hoje em dia é uma necessidade real no mercado de trabalho, no corporativo, no residencial, nos espaços públicos, no restaurante, no comércio. Os novos empreendimentos precisam ter todos os espaços acessíveis. E você está falando aqui, eu estou pensando, minha cabeça está indo aqui pensando em várias coisas. O adaptável, a gente não precisa também restringir sempre a questão do PNE. Obviamente que está muito ligado, porque é quem mais usa, mas uma casa com crianças, é legal ter coisas adaptáveis onde a criança consiga usar uma pia do banheiro, nem sei se dá para adaptar, mas enfim, Claro, que ela tenha um degrau, alguma coisa para ela e que o restante da casa consiga usar. com certeza. Um escritório onde a pessoa possa em algum momento trabalhar em pé. Eu lembro, eu tive um colega de trabalho que ele conseguiu convencer a empresa, ele já tinha um cargo acho que de gerente, ele tinha uma sala e a mesa dele tinha essa função adaptável, ele puxava para ele trabalhar em pé, porque ele não gostava de ficar o dia todo sentado. Então a empresa naquele momento entendeu, mas são poucas empresas que hoje entenderiam, mas talvez em aqui pouco tempo, né, com toda a velocidade das coisas, as empresas comecem a entender pela saúde do funcionário, pela necessidade de poder ter uma mesa que você trabalhe em pé ou trabalhe sentado. Isso é muito legal, né? Com certeza. E não só pessoas portadoras de necessidades especiais. Pode ser uma pessoa de 60 anos que está com dificuldades para enxergar. Então, essa pessoa também tem necessidades especiais. Hoje em dia, são muitas opções. Não é que a gente associa cadeirante ou uma pessoa com dificuldades na visão ou uma pessoa com problemas auditivos. Mas existem muitas outras necessidades especiais. Pessoas com problemas, falta de força nas mãos. Tem um exemplo
de um suporte para a chaleira, onde a pessoa não precisa segurar a chaleira e inclinar para servir um chá. Ela coloca a chaleira nesse suporte e simplesmente inclina. Então, a força é feita pelo suporte e não necessariamente um cadeirante. Ou seja, a necessidade existe. Só na hora de projetar a gente tem que pensar de que forma ser mais abrangente possível para não criar um problema a futuro. Vai fazer uma reforma no seu apartamento antigo, já coloca todas portas de 80 centímetros. Quem faz isso? São poucas as pessoas, mas aí está o só quem arquiteto que tem. realmente precisa, né? Quem já tem a necessidade talvez pense, quem não tem nem lembra desse Não detalhe. pensa. Mas aí é o arquiteto que tem que falar, olha, já que vamos reformar, vamos fazer a parte da pia e o cooktop regulável e todas as portas dos banheiros com 80 centímetros, porque vai que no futuro você precisar. E É realmente, verdade. pronto, não tem mais que fazer uma adaptação depois, que vai ser muito mais custosa. Que legal. Então, eu estou entendendo que, assim, né, a questão do adaptável, a gente está aqui focando em móveis, mas não só no móveis como em um projeto completo, ela não é um adicional, ela é algo que deveria ser fundamental e deveria ser considerado desde o início, né? Sim, sim. Da mesma forma que você coloca uma lixeira de pia embutida na pia. Você tem a opção. Você coloca uma gaveta com a lixeira ou você coloca uma lixeira embutida na pia. Embutida na pia, não todo mundo vai ter acesso a uma lixeira na pia. Mas, se for uma lixeira de gaveta, todas as pessoas vão ter acesso. Então, na hora de projetar, você tem que pensar o que eu vou fazer para que mais pessoas possam ser atendidas. Ser atendidas, né? Tirar aqueles obstáculos que você comentou. Então, às vezes, até um casal, onde um é bem alto, a outra pessoa é bem baixa, também tem a questão de alcançar lá no alto. Então, Sim, como que eu vou fazer para aquela pessoa alcançar? Vai ter algum móvel que me levante ali, né? Uma parte sim. embaixo, ou não tenho nada tão alto? Acho que é interessante pensar. Eu nunca tinha pensado nesse Existem, ponto. pois é, existem também possibilidades de fazer móveis suspensos, que o padrão fala de 50, 60 centímetros. Mas você pode fazer, em lugar de fazer gaveta, você faz uma gaveta para baixo. Então, com um Ah, botãozinho, você aperta e essa gaveta desce. E se a pessoa é baixa, ela não precisa estar escalando para pegar as coisas. Simplesmente a prateleira desce e você tem acesso. Então, é fácil de resolver. Tudo com situações que possam ser adaptáveis, ajustáveis. às vezes a gente vê algumas soluções que o mercado moveleiro traz, então de ferragem, por exemplo, nossa, abrir porta por voz, para quê? Eu não preciso disso, porque. Mas não, né? Na verdade, existem muitas pessoas que se beneficiam com esse tipo de tecnologia, né? Então, desde a pessoa que não tem a força na mão, ou a pessoa com a questão da altura, é muito interessante. Acho que essa é uma conversa muito legal e necessária, né, de ser falada. Com certeza. Temos visita. Temos Eu vou a... precisar encerrar, Sandra. Eu acho que a nossa conversa, se a gente começar a contar aqui dos detalhes, eu adorei. Eu acho que é muito legal. E já vou até começar a pensar aqui em casa, porque no meu caso, eu lembrei da minha filha. E eu sempre penso que o quanto é difícil você ser uma criança que enxerga nessa aquela altura baixinha e nada está na altura dela, né? Então, como que eu faço para que ela viva no ambiente sem essas barreiras? Então, vou tentar trazer para a minha realidade. E quem quiser conversar com você, continuar esse assunto, onde a pessoa te encontra? Olha, eu tenho o meu site e eu tenho o meu Insta. Deixa os Meu... dois. Tá bom, então meu Insta é @arc de arquiteta Sandra Irala, com I latina. Tá. E o meu site é www.sandrairala.arc.br. Legal. A gente coloca aqui e aí vocês já conseguem acompanhar e assistir. Sandra, foi um enorme prazer. Obrigada por ter recebido a gente no sofá da sua casa. Eu acho que foi muito boa a conversa. Espero que inspire outros arquitetos e designers a pensarem na acessibilidade nos projetos, né?
Eu agradeço muito esta oportunidade, adorei ficar este momentinho curto, mas muito gostoso no sofá, conversando. Foi um prazer te receber no meu sofá também. Sandra, um beijo. Obrigada. Tchau.